Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do meu, do seu, do nosso CryptoCast aqui da BMC News, o programa focado no mundo dos ativos digitais, né? Nos criptoativos. Aqui é a casa do investidor cripto na TV brasileira, até porque este programinha aqui, de meu Deus, existe há uns 4 anos, então vocês sabem, nós estávamos juntos de vocês quando estávamos na desgraça. Agora que tá tudo bem, aí todo mundo lança um programa de cripto, todo mundo vira especialista. Quero ver daqui a pouco, quando voltar o inverno, o Bitcoin bater 30 mil, seu avô, sua avó chegarem pra você e falarem assim, você devia ter comprado uma casa com esse dinheiro. Pois é, então a gente tá aqui junto de vocês, tá certo? E hoje, pessoal, a gente tem a honra de falar com o Vitor Hayashi, que é professor lá da Intel, pra gente poder entender justamente sobre o mundo da educação em relação à blockchain e também as implicações tecnológicas, onde é que a gente está indo para essa área, para esse mundo de cripto. Professor, seja muito bem-vindo aqui ao nosso CryptoCast. Perfeito, muito obrigado. Hein? Vamos nessa. Professor, vamos começar então perguntando um pouco sobre Intel. O que é Intel? Conta um pouco, por que você está aqui hoje? Manda aí, se quiser mandar um abraço também para as pessoas. Ben Affleck assiste a gente, sabia? Jennifer Lopes, brigados mesmo, mas cada um assiste na sua casa. Por favor. Tá certo. Bom, Intel é uma instituição de ensino, né? Sem fins lucrativos, uma instituição privada, na parte de graduação, e atua bastante na parte de tecnologia. Então, por isso que a gente está aqui hoje também falando aí sobre tecnologia blockchain, né? Porque é um dos módulos que a gente tem. Mas, do ano passado para trás, a gente tem vários cursos ali de tecnologia. Então, tem sistemas da informação, tem engenharia de software, engenharia de computação e ciência da computação, né? E a gente tenta aliar essa questão do embasamento teórico com a parte prática. Então, todo o módulo, desde o primeiro momento que o aluno pisa no Intel, ele já tem um projeto ali que ele vai atuar. E o projeto não é um projeto fictício, igual muitas vezes acontece. A gente tem um projeto que vem de um parceiro, de uma dor existente do mercado, né? Então, isso que a gente pode falar um pouquinho também da parte aí de blockchain, contratos inteligentes, né? Como que os alunos conseguem aprender enquanto estão fazendo o projeto e resolvendo o problema de verdade, né? Isso é uma coisa muito interessante porque muita gente vem aqui no programa e fala o quanto que é difícil achar profissional gabaritado para mexer em blockchain e toda empresa hoje quer estar com blockchain, porque sabe que é o esquema mais seguro. Então, assim, primeira coisa, é o esquema mais seguro, de fato. O blockchain é o caminho, para quem quer ter segurança digital como empresa e tudo mais, blockchain é o tal. O primeiro disclaimer é que qualquer coisa que fala segurança 100%, a gente sempre fica um pouco com o pé atrás, né? Mas, assim, dadas as premissas ali de descentralização, como que a rede está feita e algumas premissas, né? Sim, ele vai estar em um nível muito maior ali de segurança. E por isso que é uma tecnologia que a gente tenta passar para os alunos, né? E o que é mais interessante é que a gente não está falando de alunos, por exemplo, de engenharia. Você fala, a galera técnica vai pegar ali e vai fazer os contratos inteligentes. Não, a gente está falando do pessoal que é muito mais ligado para o negócio. E por que a gente fez isso? Porque tem uma oportunidade de você pegar as regras de negócio, né? Então, coisas que estão não só na parte do techniquez, da parte técnica, pegar essas regras de negócio e colocar no código ali dos contratos inteligentes, né? E fazer isso ali para alunos que estão no segundo ano da graduação, é claro, é um desafio, né? Mas a gente tem essa missão de conseguir preparar os alunos para o mercado. Então, se está tendo esse gap, igual você comentou, de as pessoas não sabem o que é blockchain, não tem o background de segurança, de comunicação para conseguir fazer o negócio funcionar, a gente está desde o segundo ano do Intel melhorando isso, né? Então, isso já vai batendo ali na cabeça do aluno, já, blockchain e tal, assim que funciona e tal. Mas uma coisa que me chamou a atenção que me deu um pouco de medo. Como assim não tem algo que é 100% seguro? Assim, disclaimer aqui. Aviso. Você que tem mente sensível, coração sensível, cuidado. Este programa talvez não pode ser para você, porque a gente vai falar agora de assuntos tecnológicos, tecnologia. Eu sei tudo de sua vida é tecnológico, então a gente vai descobrir os perigos que você tem dentro de casa aí também. E aí, enfim, pode dar uma certa paranoia. Eu tenho um pouquinho, eu não vou mentir, entendeu? Porque eu ando com o celular o dia inteiro, tenho medo desse negócio tá me ouvindo toda hora mesmo, enfim. Então, professor, como assim 100% não é factível 100% de segurança em algo? Vou tentar pensar em alguns exemplos, né? Então, a gente fala tudo de criptografia, os negócios ali bem complexos que deixam a internet segura, né? Eu posso fazer um Pix, posso fazer o pagamento ali no comércio eletrônico, eu tenho a certeza de que vai dar certo, né? Legal, tem uma confiança, uma percepção de segurança, né? Mas agora, talvez deixando o pessoal um pouco mais preocupado, né? Eu posso ter o melhor esquema de segurança do mundo. Se eu pegar a minha senha lá e colocar no post-it, o que vai acontecer? Se tiver uma fraude ali de engenharia social, a parte ali de deepfakes, outras coisas que o pessoal tá falando, né? A segurança, ela é feita a partir de certas premissas, igual eu falei, né? Então, a senha é uma coisa que só eu deveria saber.
A minha voz, a minha entonação, o jeito que eu estou falando aqui com você deveria ser uma coisa talvez única minha, utilizada para saber que eu, não sou um fraudador, né? Agora, com o uso, por exemplo, de IA e coisas assim para fraudes, cada vez mais a gente vai vendo perigos de alguém tentar se passar por mim, né? Então, fazer alguma fraude. E também da gente ter descuidos. Então, eu sempre falo que tem sistema e tem processo. A gente pode ter o melhor sistema do mundo, melhor plataforma, que pode ser uma questão aí do blockchain, melhor tecnologia, mas se a gente fizer uso errado dela, no processo errado, não tem muito escapatória, né? E aí a gente pode dar exemplos também da parte de cripto, né? Ó, eu tenho a parte ali da minha wallet, minha carteira ali. Se eu colocar essa carteira e disponibilizar para todo mundo conseguir transacionar, eu vou estar falido, né? Claro. Então, é todo esse tipo de cuidados, né, que falam que o processo é seguro. Claro, a ferramenta vai ajudar, mas o processo tem que ser seguro também. A gente tem que ser seguro, né? Tem que ter essa atitude de segurança. Tem que... E é muito engraçado, inclusive, isso é até um aviso que a gente dá pro pessoal de casa, que muita gente fala assim, pergunta, cold wallet e tudo mais. Que é, inclusive, em teoria, o método mais seguro de você ter suas criptomoedas, porque tá, né, fora do ambiente digital, né? Então não tem como alguém te hackear. Mas ela depende plenamente de um bloco de notas, né? Eu preciso estar anotado e ninguém saber. Essa é a grande sacada, né? Eu ser responsável pela minha própria segurança e acabou. Ninguém sabe isso aqui além de mim mesmo e esse pendrive aqui e boa, né? Então é meio que... Talvez a lógica de... A ferramenta, ela é tecnológica, mas o processo, às vezes, tem que ser um pouco mais arcaico para conseguir garantir aquela tecnologia, meio que uma lógica assim. E mais que isso, tem a questão também da usabilidade, né? Então, mesmo na parte de Web3, fazer contratos inteligentes, tudo aí que a gente está fazendo com os alunos, não só essa questão de, vou ter uma cold wallet, coisa assim, vai aumentar o nível de segurança, né? Mas quais são as implicações para o usuário leigo? O cara não sabe nada de cripto, não sabe nada de Web3, blockchain, consenso, um monte de coisa, né? E como você vai fazer o onboard desse cara? Fazer ele entender isso, ter a percepção de segurança e conseguir utilizar da melhor forma. Porque uma coisa muito segura é você pegar, trancafiar num cofre e colocar no fundo do mar, né? Agora, como que eu vou conseguir acessar depois que já tá no fundo do mar? Talvez não seja tão fácil assim, né? Pois é, né? E as pessoas esquecem as paradas, né? Às vezes você esconde tão bem algo que você... Perde o pendrive. É igual o cara lá que comprou um lixão lá, você viu essa história? Sim, lá, o cara tá 20 anos tentando achar lá no... Na Inglaterra. Bitcoins, né? Ele disse que ele vai comprar um lixão agora lá que ele achou que deve estar lá. Ele juntou um monte de cara que sabe mapear lixão na Inglaterra, e aí ele já juntou um monte de especialista que consegue resetar a cold wallet, e você fala assim, cara, como é possível um negócio desse? Tá literalmente minerando, só que não do jeito normal. O cara quer arcaico até demais, né, cara? Pelo amor de Deus. O cara ligou o lixão da mãe Lucinda lá da Avenida Brasil, cara, do Nilo lá, pô. Então, assim, inclusive, outro disclaimer importante, a gente faz vários disclaimers do programa, professor. Você que nos acompanha aqui no nosso CryptoCast, muito obrigado pela sua presença, e você que nos acompanha no YouTube também, nós sabemos que tem uma parte da nossa audiência que acompanha, tome cuidado, porque o que acontece? Toda vez que a gente solta um episódio, vem lá bots do nada que ficam lá comentando, eu tenho minha carteira com palavra-chave XYZ. Cara, não cai nisso. Isso é golpe. Tá na cara. A gente fica apagando aqui e tal, o nosso time vai apagando. Só que tem várias que vão acabar escapando, porque a gente não consegue ficar vendo. A BMC solta 1 zilhão de vídeos por dia, então é impossível você ficar vendo todos os comentários ali. Então vai ter bot que vai ficar passando. Então não caia nisso. Isso é golpe, é óbvio. Ninguém vai te dar dinheiro fácil, ninguém vai te dar dinheiro grátis. Então assim, estou aqui, olha só como sou leigo em carteiras, hard wallet, olha aqui minhas palavras-chave. Tome cuidado com isso aí e boa, entendeu? É isso aí. Mas o nosso público aqui é muito inteligente, nosso público nunca cai nesse tipo de coisa, mas a gente sabe que tem muita gente que tá chegando agora. Sim. E aquela coisa, né? Cripto é um negócio que sobe, às vezes, do nada 1000%. Então, as pessoas meio que vão nessa esperança de... Sem ver o risco por trás, né? Sem ver o risco por trás. Vamos falar ainda um pouco sobre essa parte de educação. Então, o cara chegar lá, ele é aluno da Intel. Eu vou pedir para que você entre no nosso quadro, explique como se eu fosse uma criança de 5 anos de idade. Vamos lá. Preciso aprender sobre blockchain. O que eu preciso aprender como desenvolvedor para poder trabalhar nesse ramo? Porque tem muita gente em casa que é desenvolvedora, mas não entende nada de blockchain. Então, onde é que eu vou mirar minha cabeça para conseguir trabalhar nisso?
Uma das primeiras coisas que a gente coloca ali no módulo, na forma de ensino, né, é a parte de segurança da informação. Então tem que ter um background ali. Você é especialista de segurança? Não. Mas você vai ter uns conceitos básicos. O que é um negócio ser confidencial, íntegro, blá, blá, blá. Mas tem que ter um background ali, porque de fato a gente está querendo fazer alguma coisa ser segura. Se você não sabe o que é segurança, ou como um ataque pode ocorrer, por que você está tentando trabalhar em segurança, né? Então, é claro, não vai ser especialista, mas vai conseguir saber o que é um desenvolvimento seguro e para que serve esse negócio todo, né? E segundo ponto que a gente coloca também é a parte ali de finanças, né? Então, claro, eu sou mais a parte técnica de programação, computação, mas tem o professor especialista de negócios, tem o professor especialista da parte de usabilidade, tem o professor orientador também. Então, a gente tem uma equipe de professores com backgrounds diferentes, né? Pra gente conseguir dar essa capacitação. Então, primeiro ponto é que não é uma coisa só, eu sou desenvolvedor, não tenho que saber nada da parte de regras de negócio. Cara, muito pelo contrário. Se você não fizer a regra de negócio, entender ela e especificar bem, o seu contrato inteligente vai estar errado ou vai estar vulnerável. Você vai colocar ali na melhor tecnologia da parte de segurança ali que você está colocando, que é o blockchain, né? E vai estar inseguro. Então você vai acabar tendo algum tipo de problema porque o seu código ficou inseguro. Sim. Então, esse pouco de background que não é só da parte de computação técnica que eu sou responsável, mas também de outras vertentes, né? Entendi. Então, isso é a coisa que o cara precisa já manjar antes de entrar na área de blockchain. No nosso caso, enquanto ele está já fazendo o projeto, né? Já está fazendo o projeto. Mas, por exemplo, alguém se está preparando agora, cara, dá uma olhada na parte ali de segurança, é claro, porque, ele fica seguro, mas seguro contra o quê, né? O que significa isso? E da parte ali de finanças, de aplicação, eu tô fazendo isso para quê? Ele fala que é uma aplicação descentralizada, eu tô querendo tirar o controle, para quê? Como que isso me ajuda na parte de negócio também, né? Então é todo um alicerce ali que, é claro, vai muito além do código. O código também é mega importante, você tem que saber, né? Fazer implantação, fazer o código em Solidity, colocar ali nos testnets, depois na mainnet, um monte de coisa ali. Sopa de letrinhas, né? Mas você também tem que saber de todo esse arcabouço mais geral, né? Porque senão não vai fazer sentido você fazer, se você não sabe para que você está fazendo e para quem você está fazendo, né? Entendi. Gente, vamos para um rápido intervalo e na volta tem muito mais CryptoCast aqui na tela da BMC. Já voltamos. Bem-vindos de volta ao nosso CryptoCast aqui da BMC. Hoje um papo muito bacana com o professor Vitor, lá da Intel. Muito bem. Da Intel, eu ia falar Incel, do nada, não sei porquê. Intel. Professor, a gente está falando de área de computação, de tecnologia e tudo mais, e tem uma coisa que eu gosto muito, que é a computação quântica. Boa. Por quê? Porque o grande amigo meu, Luiz Pedro, lá da Nord, inclusive um abraço pro Luiz Pedro, um irmão meu, assim. E ele é um cara muito tranquilão da vida, mas ele falou, cara, existe um risco que a gente não tá calculando aí. Eu falei, o quê? Ele falou, computação quântica. Aí eu falei, tá. Que é isso? Aí ele falou, não, é um negócio que o pessoal tá gastando bilhões de dólares criando e tem, assim, a força de 1000 sóis juntos. Eu falei, que legal. Então, o que é isso? O pessoal de casa que não sabe o que é computação quântica. A gente vai construir bomba atômica, é isso? Porque quântico o pessoal já lembra já em química. Então, sim. O que é isso? Por favor, professor. Vamos tentar ser o mais simples possível também, né? É como se eu tivesse 5 anos de idade, lembre-se. Vamos nessa. Tem os computadores que a gente chama clássicos, que é o que a gente tem hoje no dia a dia. Então, os computadores que a gente tem hoje são os clássicos, né? Fazem toda a parte ali com coisas elétricas, né? Então, precisa ter energia elétrica para funcionar e coisas assim. E o que a gente está tentando fazer é um novo tipo de computador. Então, é um computador específico que vai tentar utilizar outro tipo de princípio de funcionamento. Por quê, cara? Por que as pessoas vão fazer isso? O que isso significa, né? Então, assim, ao invés de utilizar a energia elétrica, os negócios ali de fazer contas com 0 e 1, binário, acho que algum pessoal mais técnico deve lembrar desse tipo de coisa, né? Eu vou tentar fazer contas utilizando princípios da mecânica quântica. O que isso significa? Tem a parte toda ali de mundo que a gente tem hoje aqui, que a gente está interagindo aqui, né? E tem um mundo microscópico. Ali da parte de átomos, aquela coisa toda ali que a gente vê em escola e coisa assim, né? Sim, sim. O Homem-Formiga, pra você que gosta de super-heróis, Homem-Formiga, ele cresce lá, quer dizer, diminui pro tamanho do nível quântico. Você gosta de super-herói, professor? Não. Não é um eu sou mais da parte de animação japonesa, mas... Animação japonesa. Não, perfeito. Porque no filme lá ele vai diminuindo a ponto de... Isso. Aí o que a gente acontece, que até tem, por exemplo... sei lá, Alice no Mundo Quântico, coisa parecida, né? Sim. Seria
como que seria um mundo diferente se você estivesse no mundo quântico, se fosse igual Homem-Formiga e tá bem pequenininho, né? Sim. Tem outras leis, é um negócio bem doido, né? É bem fora da nossa intuição. Muda o tempo, muda isso espaço, dilata e tudo mais, né? E aí o que a gente tá tentando fazer é pegar esses princípios desse mundo bem diferente do nosso e utilizar isso para fazer computação. Certo. Então, assim, a gente quer fazer cálculos, a gente quer fazer processamento igual a gente faz aí nos nossos computadores, mas utilizando essas outras leis. Negócio bem doido, mas o que a gente já conseguiu ver de impactos diretos, né? Tenho pessoas muito mais inteligentes que eu, que conseguiram já fazer algoritmos ali. O professor Vitor é brabo, não tem jeito. Mas que já conseguiram fazer os algoritmos que, assim, quando tiver um computador quântico, não temos hoje, que já consiga fazer aplicação comercial, né? Mas é claro, tem muito investimento, igual você falou, bilhões de dólares, coisas assim, né? Sim. Inclusive, esse ano aqui é o ano quântico ali, linkado pela ONU, né? Esse ano é o ano quântico? Isso, por isso que você vai ver um monte de workshops, palestras e coisas assim, falando de computação quântica, né? Computação quântica. Mas o que a gente tem é que esse pessoal mais inteligente que eu já fez esses algoritmos, né? Ou seja, já tem jeito de fazer alguns cálculos específicos. E legal, tem várias aplicações de resolver problemas que a gente não consegue resolver hoje com o computador de hoje, né? E o problema maior da parte de segurança é que, dentre esses problemas que a gente consegue resolver, tem problemas que é o que a gente coloca ali como a base para a segurança, né? Então, se a internet é segura hoje, você tem aquele seu cadeadinho ali, você consegue fazer uma assinatura digital, sim, é porque tem uma parte por trás ali que está funcionando. Tem uma parte matemática ali que está funcionando. Sim. Tem problemas ali que a gente não consegue quebrar se a gente pegar um mega computador, supercomputador ali e jogar ali para ele resolver alguma coisa. Ficar testando ali até quebrar sua chave, né? Agora, com o computador quântico, tem algoritmos ali que, quando tiver um computador quântico comercial, já consegue quebrar esse tipo de chave, né? Então, se você pensar segurança da internet hoje, de eu conseguir fazer uma transação eletrônica e coisa assim, ela está diretamente impactada quando tiver um computador quântico, porque já foi provado que a gente tem algoritmos ali, né? Jeitos de conseguir quebrar isso. Tem até uma notícia, por exemplo, da parte de pesquisadores chineses, né? Deu um bafafá ali nas redes sociais, falando, meu Deus, o RSA, que é a parte ali de criptografia assimétrica, usada para assinatura digital depois e coisa assim, foi quebrado e tudo mais, né? O pessoal falando, agora a gente tá totalmente vulnerável. Muita calma que não era tudo aquilo, porque era uma chave bem menor, né? Mas que já provou que a gente tá indo nesse caminho, né? Ou seja, ferrou. Então, ferrou no sentido de que se a gente não se preparar e não conseguir ver esse nível de risco, né? Porque o impacto vai ser devastador. É um caos ali que seria generalizado, né? Inclusive para a parte de blockchain. Agora, como que a gente consegue se preparar para ter uma nova criptografia? A gente vai falar de criptografia pós-quântica. Outra acrônimo aí, outra tecniquez, né? Mas que, na verdade, o que a gente está querendo fazer? Organizações grandes, então, por exemplo, de setor bancário, setor de defesa nacional e coisas assim, eles estão tentando pegar a segurança de hoje e preparando para esse mundo de computação quântica. Então, sabendo dessa iminência dessa ameaça, eu consigo preparar os nossos sistemas para que eles fiquem ainda resilientes ao computador quântico, né? Mas tem como? Tem. O pessoal está fazendo padronização. Porque parece... O que parece? Parece... Sabe eu ia citar mais um exemplo de super-herói. Quando o Superman ele aparece na Terra, todo mundo fica atirando nele, o Superman faz isso daqui, todo mundo morre. Então, assim, quando ele dá a louca lá na Liga da Justiça, lá que ele fica do mal. Então, o que me parece é isso. Nós temos o computador quântico, é o Superman. Então, e aí, assim, vai dar... Nós, cabeças humanas comuns não, vai, os caras muito brabo lá, bilionário, tudo mais. Eles conseguem fazer uma maneira de bloquear o computador quântico, porque me parece a famosa força de um... Seria, na verdade, a gente está atuando muito na prevenção, né? Então, vou fazer uma analogia com defesa de uma casa, tá? Certo. Você tem a sua casa lá, você não quer que o pessoal entre ali e roube as suas coisas, né? Perfeito. Geralmente. Isso. Então, você quer fazer um muro, certo? Certo. Você faz um muro menor, aí vem alguém lá e pula o muro. Sim. Beleza, eu vou lá fazer um muro maior e vou colocar uma cerca elétrica. E por aí vai, o cara coloca uma escada e por aí... vai passando. E a gente tá atuando muito nessa questão de prevenção. Então é meio que subir a altura do muro. O que a gente tá vendo hoje é que se o cara tiver um computador quântico, claro, acesso mais restrito primeiro e tudo mais, né? Mas se ele tiver isso, se tiver esse algoritmo ali, por exemplo, o algoritmo de Shor e coisa assim, que o pessoal depois pode pesquisar mais, eu vou ter um jeito de quebrar esse muro. O que a gente tá tentando fazer é trocar o muro.
Trocar um muro para um negócio ali de aço, alguma coisa ali mais resiliente, que pode jogar os lasers lá e tudo mais, ele não vai derreter, vai ficar prontinho ali. Entendi. Agora, o que a gente tem também é outros mecanismos de detecção. Então, acho que a gente já ouviu falar de alarme de casa, né? Verisuri. Então, que eu apelidei meu cachorro, inclusive. Toda vez que eu toco a campainha, ele começa a latir. Eu falei, o Verisuri da minha casa. Pô, tem jeito. Inclusive, já é biológico. É biológico. Mas é alto, viu? Então, a gente tá muito, assim, nessa questão de aumentar o muro, porque, é claro, tem que ter um muro ali mais resiliente. Certo. Mas o que eu acho que a gente pode estar evoluindo mais é, depois que alguém já conseguiu quebrar isso, eu consigo detectar e consigo fazer uma contramedida. Depois que o cara já entrou na minha residência, eu consigo fechar alguma porta, alguma coisa ali, isolar ele e impedir que ele faça mais estrago ainda, ou que ele saia, ou coisa parecida, né? Já vai chamar a polícia, coisa assim, já falando da Verisuri, né? Então a gente está muito nessa questão de transição para mecanismos de criptografia ali, subir a altura do muro para um muro ali de aço, alguma coisa mais forte, né? Que pode vir um computador quântico, ele vai conseguir ser resiliente. E que é um desafio, porque também pode vir o cara com tanque de guerra, as coisas que a gente tem hoje, né? Também tentar jogar um muro ali, ele também não pode quebrar, certo? Então a gente tá tentando fazer esse muro ficar bem mais forte. Mas o outro ponto é que a gente também pode trabalhar na questão aí de detecção e contramedida, né? Que acho que faz bastante sentido, porque, claro, tem a parte de ataque de você coletar os dados agora que estão cifrados, estão seguros, né? E lá na frente, quando tiver o computador quântico, você decifrar eles. Então é um ataque que eles falam bastante. Mas a gente tem que também saber que não só de uma tática, só de parte de prevenção, a gente vai conseguir pegar todo mundo, né? Porque, claro, o muro ali de aço vai proteger a maior parte dos ataques. Mas vai ter gente, né? Gente muito esperta que vai conseguir entrar. Por algum subterfúgio. Vai ir fazer um túnel, vai vir de drone, vai fazer alguma coisa ali, né? E vai conseguir entrar. E como que a gente consegue também fazer essa parte de detecção? Mas além disso, né, na parte ali de só fazer um muro mais forte, já é uma coisa que está dando muito trabalho, tá? E muito investimento, inclusive, dessas instituições. Porque não só você tem que saber onde que tá os seus furos ali do muro, né, atuais, mas fazer essa transição, trocar esse muro para essa parte aí de aço ou algum material melhor. Alguém que já fez reforma na casa, alguma coisa assim, vai ver que é uma coisa bem complicada, né? Demora e tudo mais. É horrível, demora muito. Agora imagina se você fizer toda essa reforma de casa enquanto tá alguém sempre querendo bater ali, entrando na sua residência. É um pouco mais difícil, né? É horrível, tô ficando com medo, professor. Eu tava mais calmo, pensei, nós temos tudo sob controle, aí já não tô achando mais tanto assim, não. Também. Temos sob controle, inclusive enquanto ainda não tem o computador quântico comercial, né? Então a gente tem essa questão toda de uma evolução, uma transição, né? Mas o grande jogada ali, por isso que a ONU também coloca isso, né? Que é muito importante você conseguir se preparar desde agora. Falar, mas tem uma probabilidade de ocorrer ou não ocorrer. Legal, tem a parte de risco, né? Impacto, probabilidade. E, legal, a probabilidade pode ser menor, mas o impacto é devastador. Então, você fazendo aquela parte lá de risco, que todo mundo aí que é investidor vai lembrar, né? Cara, o risco resultante é substancial. Então, é legal a gente conseguir se preparar desde agora, né? Então, não vamos correr para as cavernas, não vai acabar o mundo amanhã, né? Eu já tô correndo para minha caverna. Mas se não se preparar desde agora, quando tiver alguma coisa assim daí, se tiver, né? Você não vai estar preparado. Então é isso que tá na iminência. Vamos continuar com esse assunto, vamos rápido intervalo. Na volta tem muito mais CryptoCast aqui na BMC News. Já voltamos. Bem-vindos de volta ao nosso CryptoCast dessa semana. Um papo muito bacana lá com o professor Vitor da Intel, a gente falando muito sobre computação quântica. Eu quero continuar nesse assunto, porque eu gosto muito desse assunto. Você falou sobre que a gente mexe com um átomo e isso gera uma parada muito louca, que é isso daí, cara, que é o computador quântico, um negócio de $1 bilhão e tudo mais. Como assim a gente mexe em átomo? Tipo, vem um cara com uma pinça lá e fica mexendo e vendo o que dá? Como é que as pessoas chegaram? Tipo assim, é uma curiosidade de fato, assim. Sim. Como é que as pessoas conseguem mexer nesse nível e... tá ligado o que eu tô falando, assim? Tem vários tipos de computador quântico, tá? Vou falar um pouquinho mais do que eu conheço, assim, que é de supercondutores, mas qualquer, sei lá, faz uma pesquisa lá no Google sobre computador quântico, você vai ver uma imagem, que é um negócio gigantão, assim, né?
E toda aquela parafernália lá, ele não é um computador quântico. Na verdade, é um chipzinho pequenininho que tá lá embaixo, né? Mas a questão toda é que com o supercondutor você tem que primeiro tá trabalhando a temperatura próxima ao zero absoluto, né? Então, frio pra caramba, tá? E mais que isso, você vai tentar utilizar algumas propriedades ali, né? Claro, aí a parte mais de mecânica quântica, para fazer essa computação. E qual que é o grande... Já fazendo, por exemplo, alguns exemplos, né? Você vai estar tentando fazer contas baseado em probabilidades. Então, por exemplo, se hoje no computador você faz 0 mais 0 dá 0, você faz 0 mais 1 dá 1, coisa assim. Agora, no computador quântico, ele tem um comportamento ali que é regido pelas leis da mecânica quântica. Um negócio lá microscópico, pequenininho pra caramba, né? E aí, como que a gente consegue fazer cálculo nesse tipo de comportamento, né? Então, tem uma coisa que a gente fala que é qubit, que é basicamente, ao invés de 0 e 1, ele pode ter vários estados ao mesmo tempo, né? Uma probabilidade de estar no estado 0, uma probabilidade de estar no estado 1. E a partir disso, a gente faz um monte de operações neles para conseguir fazer algum tipo de resultado. Então, vamos tentar dar um exemplo assim da parte de otimização de portfólio, já que a gente está falando de investimento, né? Sim. Você quer ficar rico. Então, você vai lá, tem um portfólio, você pode ter abordagem quantitativa, né? E aí, você pode também colocar um computador quântico para ajudar numa parte da computação. Vocês concordam que vai ter um monte de ações, né? Um monte de combinações que eu posso fazer de venda e compra de ação no dia, coisa parecida. E tem muitas probabilidades de eu conseguir fazer várias combinações. E achar com maior rentabilidade não é uma coisa trivial, né? É uma coisa simples. Então, o que a gente pode fazer com um algoritmo, por exemplo, de Groover, alguma coisa de busca, né? Será que eu posso codificar isso nos qubits, que eu acabei de comentar, né? É outro jeito de pensar na computação. Nada a ver, assim, entre aspas, com a parte ali de bits que a gente tem em 0 e 1, né? Eu consigo codificar para o computador quântico entender. Ele processar isso e depois me dar uma probabilidade maior de... dentre essas zilhões aqui de combinações possíveis, tem essas 10 mil aqui que tem mais probabilidade de dar uma rentabilidade maior no fim do dia. Então ele pode ajudar com esse tipo de problema, né? Só que utilizando, então, outros tipos de conceitos, né? É um outro tipo de pensamento para você resolver problemas. Tá. Inacreditável como sou de humanas, cara. Impressionante. Como assim 0 mais 1 não é 1, cara? É 0 mais 1... Como assim a probabilidade de... Vamos pensar assim que, por exemplo, você tem um dado, né? Sim. Você vai jogar ele pra cima, se for aquele dado lá de 6 lados, não viciado, blá, blá, blá. Um beijo pro dado Dolabella, assiste a gente nesse programa. Então você vai lá e joga o dado e vai dar uma probabilidade de estar no 0, de estar no 1, de estar no 2, 3, por aí vai, né? Certo. Se você ficar jogando ele várias vezes, a ideia é que a probabilidade dele jogar dar 1, dar 6, ele é a mesma, certo? Você não tá viciado e tal, você vai jogando lá, ele vai dar a mesma quantidade. Agora, na computação quântica, você pode ficar tentando modificar os estados ali de qubits e um monte de coisa ali, para que, por exemplo, a probabilidade de dar um número par ele seja maior do que dar um número ímpar. Então, você consegue modificar essas probabilidades, né? E por que eu falei que é probabilístico? No computador quântico, você não é uma coisa determinística, ou seja, você faz uma conta, ele sempre vai dar aquele valor. Você tem que fazer essa conta várias vezes, ele vai te dar uma distribuição ali, né? Ou seja, fazendo essas contas várias vezes, eu consigo ter confiança no que eu estou calculando. Então, fazendo analogia com dados, eu tenho que jogar eles várias vezes, modificar eles de várias formas ali, modificando os números que estão nos dados, modificando o número total de dados que eu tenho, um monte de coisa, né? E jogar eles várias vezes para conseguir ter confiança no meu resultado que eu quero ter no final do dia, né? Tá. Entendi. Se nesse melhorou ou piorou, né? Acho que melhorou. Melhorou, porque aí a história do dado é mais fácil. Agora, o quanto que isso representa um risco para a blockchain? Tipo... De forma mais específica, né? De forma específica, assim, o quanto que isso é um problema. Pode tomar sua água, toma sua água. Eu vi que você quer tomar uma água. Pode tomar água. Eu vou falando com o pessoal de casa, inclusive. Você que está nos acompanhando no CryptoCast, vale lembrar, siga a gente nas redes sociais, bmc.news. Estamos em todos os lados. TikTok, Twitter, Instagram, Facebook. Fala uma rede social aí. Snapchat não estamos, porque não tem por que a gente mandar também foto temporária sobre economia, mas estamos em todos os lados. Então você estará com a gente aqui, portal também bmcnews.com.br, com as notícias mais fresquinhas do mercado financeiro. Deu tempo pra você tomar uma aguinha aí? Deu, resolvi? Boa. Vamos nessa, professor. Então vamos lá, o que isso é um risco para o blockchain? O que pode lascar meu Bitcoin ali?
Então vamos só dar um passo pra trás rápido, tá? A gente já volta ali. Não, mas tem tempo. Por exemplo, o pessoal de casa tá bem, o pessoal tá almoçando nesse momento. Essa parte ali de computação quântica, blá, tem algoritmos, né? Mas vamos dizer de impacto sem segurança, que é o que a gente tá querendo saber, né? Então tem 2 tipos de criptografia que a gente tem, que é aquela simétrica e assimétrica, né? E por que eu tenho que explicar isso pra gente entrar no detalhe de falar por que impacta blockchain, ou no caso, por exemplo, do Bitcoin, né? E por que impacta. Então a gente tem a criptografia simétrica, que a gente tem a mesma chave para embaralhar o dado e para desembaralhar o dado. Então, por exemplo, a gente está conversando aqui, a gente não quer que um cara no meio ali, ele saiba do que a gente está conversando. Certo. Então eu posso embaralhar o dado usando essa caneca aqui, e você pode desembaralhar usando uma caneca igual. Beleza. Aí tem a assimétrica, que as 2 canecas são diferentes. Então, você teria uma caneca branca, teria uma caneca azul, né? Eu embaralho com essa caneca azul e você desembaralha com a caneca branca. E a questão da computação quântica é que a gente tem impacto muito maior nesse segundo tipo de criptografia, tá? E qual que é o problema ali que a gente tem? É que esse tipo de criptografia ele é utilizado para assinatura digital. Então, vamos agora olhar na parte do blockchain no Bitcoin. Você tem as transações, você tem o consenso lá, coisa da rede, blá blá blá. Mas no fim você quer ter integridade de transação. Você quer saber que as transações ocorreram e você não pode falar que uma transação não ocorreu. Certo. Então você tem essa transação aqui e ela é assinada. Então, por exemplo, eu assino a minha transação falando que eu fiz essa transação. Você pega a sua transação e assina digitalmente falando que aquela transação é sua. E esse daí é um mecanismo de criptografia assimétrica das canecas diferentes, né? Esse tipo de criptografia é o que vai ser quebrado, assim, de forma geral pela computação quântica, né? Pelo algoritmo de Shor ali, que quem quiser depois pode ver no detalhe. Mas, basicamente, essa parte de assinatura digital, de falar que você que fez aquela transação e não fui eu, ela vai ser quebrada. Então é isso que a gente tem que ver de impactos assim, mais devastadores pro blockchain em geral. Tudo que está baseado de assinatura digital, mecanismo de criptografia assimétrica, que é esse tipo que eu acabei de comentar, eles estão ameaçados diretamente pelo computador quântico. E a gente tem que ter algum jeito de fazer com que, sei lá, uma nova tipo de assinatura digital, alguma coisa assim, seja feita para que não seja tudo quebrado, né? Então, por exemplo, do Bitcoin é utilizado o mecanismo que já vai ser quebrado, né? Tá ameaçado, então. E a gente tem que ter um novo jeito de fazer essa assinatura digital. Tem que fazer uma atualização na blockchain do Bitcoin. Isso. E quando a gente tá falando de blockchain, tem um problema, assim, de atualizações, né? Então, tem o código que tá rodando lá. E como que eu vou fazer essa atualização mantendo todos os Bitcoins que todo mundo já tem, todas as transações que já tem, né? Isso é um negócio ainda em aberto, né? É claro, o pessoal tá tudo pesquisando, tentando ver jeitos ali, né? Tem formas, mas assim, eu vejo que tem um problema de... Legal, vou fazer uma nova rede que ela já vai ser resiliente. Perfeito, beleza. Começa de agora e vai evoluindo. Agora, uma rede que já existe, fazer essa transição, eu acho que aí tem um desafio bem grande. Tá. E aí, por exemplo, vamos pensar no caso do Bitcoin mesmo. Bitcoin, a gente trabalha com um mecanismo de consenso na plataforma. Para você que não sabe o que estamos falando, porque tá tudo bem você não saber. Nós estamos aqui junto com você. Deixa eu pegar na sua mão, vamos juntos nessa. Bitcoin, vocês já estão sabendo o que é então, né? Criptomoeda mais famosa do mundo, tal, criada por um cara que a gente sabe quem é o cara, ou uma mulher, ou um grupo, enfim, que é o Satoshi Nakamoto. Eu acho, qual que é o seu chute? Você acha que é uma mulher ou um grupo? Acho que é um grupo. Mas essa é a opinião minha, né? É impossível ser uma cabeça só pensar num negócio tão desenvolvido como esse, né? Bom, enfim, eles, enfim, fizeram uma moeda, que é o Bitcoin, para conseguir frear as crises globais que existiam em relação à economia, né? Ou seja, era 2008, teve a crise lá da bolha lá de Nova York, então o Satoshi teria criado o Bitcoin para ser um ativo anti-inflação. E aí... e que conseguisse suportar crises globais e tudo mais, por isso que ele não tem um dono, porque você evita esse risco de um líder comum e tal. É descentralizado e tal, né? É descentralizado, ou seja, como você não tem um dono, você não tem ninguém para soltar um tweet maluco e acabar com o negócio. Igual acontece em boa parte das economias globais. Isso. Bom, enfim, um beijo, Donald Trump, assiste a gente aqui direto também. E aí o que acontece? Dentro disso aí, você tem a blockchain, que é a cadeia de blocos. Se você ainda não manja disso aí, volte alguns episódios aqui no CryptoCast. A gente já explicou, a gente fez programas 100% focados nisso e tudo mais. E para todo tipo de atualização, você precisa ter um consenso de todo mundo que tem Bitcoin, dar o ok para que isso role.
pelo menos 50 mais 1 Isso. por cento. Né? Por isso que é praticamente impossível você hackear um Bitcoin. Então, a primeira pergunta que eu ia fazer. Esse praticamente impossível você hackear o Bitcoin, isso se não for computador quântico, né? Porque o computador quântico eu conseguiria hackear o Bitcoin. Eu conseguiria quebrar essa parte da assinatura digital, por exemplo, né? E pode ter um impacto também direto. É claro que aí o blockchain tem mecanismo de adaptação e tudo mais para ter nível de dificuldade de fazer o consenso, né? Igual você comentou. Mas pode também ter impactos ali na parte do controle da rede, né? Então, você falou de 50% mais 1. Igual a gente comentou, segurança 100%. Calma aí, seguro se tiver descentralizado, se tiver não 50% mais 1 na mão de um cara só, né? Porque senão ele tem controle da rede e daí, né? Total. E que também a parte de mecanismo de criptografia que estão atrás ali, né? Eles estão seguros. Sim. Então, claro, ele é seguro dado essas premissas, né? Certo. E aí, eu não parece, mas eu sou um pouquinho nerd. E eu gosto de artigos científicos que falem sobre criptomoeda. E tem uma galera, principalmente tem um um economista argentino, esqueci o nome dele, mas que ele fala muito sobre os riscos do Bitcoin e tudo mais, que tem a tese de que com o computador quântico vindo, com a computação quântica vindo, a gente está falando do finalmente um momento em que o mercado cripto vai ficar com 2 moedas no máximo. Bitcoin e Ethereum, ou no máximo só Bitcoin. Você acredita nessa tese, então, professor? A lógica de nem todo mundo vai conseguir atualizar. Você tem muita cripto hoje no mercado. Você tem muita cripto inútil no mercado. Você tem muita stablecoin, por exemplo, no mercado que não faz o menor sentido existir. Então, você acha que a computação quântica pode ser o Thanos? Né? A gente está falando de super-herói, o Thanos do mercado cripto, então vai acabar com metade do negócio, até mais. De tese de consolidação do mercado, né, frente a isso. Vou colocar só um contraponto, que da parte toda de Web3, a gente sempre é parte de código aberto, aquela coisa toda de comunidade, né? E todos esses padrões que a gente está falando de criptografia pós-quântica, eles são padronizados e são abertos também, né? Sim. Então, assim, a barreira de entrada de eu quero inventar uma nova criptomoeda que já nasce resiliente ao computador quântico. Ela já é possível, né? Então, dá pra fazer isso? Sim, sim. Vamos fazer isso aí, professor. Pô, a gente tá perdendo tempo aqui, pô. A gente tem que fazer isso aqui no programa. Vamos fazer o BMCoin. O problema é que o pessoal já tá fazendo, né? Já tá a galera fazendo já? Mas a ideia principal, assim, que eu acho que ainda vai ter competitividade desses novos entrantes, sabe? Então, eu acho que pode ter muita gente que vai se dar mal, né? Nessa questão toda de... quando tiver o computador quântico comercial, ele não vai conseguir ter se preparado, fazer a transição, blá, blá, blá. E aí os grandes vão ter conseguido fazer. Mas não só isso, eu acho que vai ter os novos caras que estão entrando com uma nova proposta ali, que já é resiliente também. E que vai ter esse diferencial, né? Então ainda eu vejo como esse possível contraponto, né? Mais opinião minha mesmo. Mas que pode ser esses novos entrantes que não vão deixar só essa consolidação ocorrer e vão ficar parados ali, né? Eles vão também querer um espaço no mercado, né? Entendi. É muito louco. Agora o Bitcoin, ele consegue se segurar, em teoria. Consegue segurar um pouco nessa parte aí de nível de dificuldade do consenso, mas toda a parte de assinatura digital, infelizmente, tem que se fazer alguma coisa. Vai ter que mudar uma... E é muito interessante, porque isso levanta outras hipóteses, né? Porque para você fazer a atualização do Bitcoin, para chegar nesse consenso, a gente vai descobrir algumas coisas. Primeiro, se a carteira do Satoshi, se o Satoshi está vivo ou não. Porque existe uma carteira do Satoshi só com 1 milhão de Bitcoins. Tá parada. Nunca ninguém fez nenhuma movimentação e é código aberto. Se a atualização rolar, tem que dar ok, não? Porque... Ou tem que dar ok, ou tem que ter algum jeito de transferir tudo, sei lá, tira uma foto da rede do jeito que tá e joga pro outro, né? Mas aí a gente vai saber que ele existe ainda, que não morreu, né? Eles, ela, enfim, não sei. Talvez. Porque teria que fazer alguma movimentação na carteira. A carteira tá parada lá, nunca fez nada. Então... E aí, cadê esse negócio, entendeu? Porque senão vai ficar muito frágil, né? Alguém vai poder ir lá e pegar a carteira dele. Na verdade, por exemplo, tem um grande desafio de... Será que a gente consegue manter as mesmas carteiras do jeito que a gente tem hoje, né? Acredito que não. Para essas novas redes, né? Então, essa compatibilidade, vamos dizer, né? Eu tenho minha carteira e quero usar a mesma carteira na outra rede. Isso a gente tem hoje, né? Sim. Agora, com esses novos esquemas, né? Eu vou ter que modificar a segurança dele, né? Que tá por trás. Será que vão ser novas carteiras que vão consolidar o mercado? Ou será que vai ter essa carteira que já tem hoje e ela vai conseguir transacionar?
Nossa, São que pontos que a gente tem que... A gente tá falando de mudar completamente o mercado de wallets, por exemplo. Por exemplo. Tipo, hard wallet, todo mundo, então, as cold wallets que todo mundo tem... Aqui, por exemplo, toda a parte de assinatura, né, ele tem grande parte da carteira que tem que fazer isso, né? Então, Sim. se isso daí vai ser quebrado e você precisa transicionar, né, evoluir, cara, tem que ter alguma mudança também na parte de carteira, né? Total. Caraca, vamos criar uma carteira quântica aí, pô. A gente tá perdendo tempo, a gente podia estar fazendo aqui $1 bilhão já vendendo carteira quântica pra galera. Pessoal, vamos pro rápido intervalo, na volta tem muito mais CryptoCast aqui na BMC News. Já voltamos. Bem-vindos de volta ao nosso CryptoCast dessa semana, um papo muito bacana com o Vitor, professor Vitor lá da Intel, com a gente hoje falando de computação quântica. Eu já tive medo, já tive tranquilidade, já tive calma, é muita coisa, cara, é muita emoção. É muitas emoções, são muitas emoções. Um beijo, Roberto Carlos, assistindo direto aqui no nosso programa. Vem cá, professor, fala um pouquinho de inteligência artificial, porque tem como inteligência artificial construir uma computação quântica e matar a gente? A gente, sei lá, no geral, de construir software, construir código, né? A gente ainda tá caminhando, né? Mas tem um avanço bem grande. E para a parte de computação quântica já tem alguns assistentes que já estão tentando fazer circuitos quânticos, né? Então, para a gente conseguir fazer esses algoritmos, igual eu comentei. Mas ainda tá assim, baby steps, né? Tá começando ainda. Agora, o que mais me preocupa é na questão de software ou código ali mais geral, né? Então, seja no sistema atual que a gente tem hoje, ou seja num sistema ali que a gente está utilizando o blockchain por trás, né? Como assim? Como assim? Por que te preocupa isso? Me preocupa um pouco, por exemplo, a gente atua bastante no ensino ali de programação, né? E a gente vê muito esse tipo de comportamento de não reflexão. Eu jogo lá pro chat um problema, pego o código dele, analiso, não consigo ter discernimento do que está acontecendo lá, não sei de nada, copio e colo e bola pra frente. Quando você faz esse tipo de coisa para aplicações mais gerais, meio que, entre aspas, tanto faz, né? Entregando lá no que importa. Agora, na parte de segurança, imagina se a IA fizer um código que está vulnerável. Ou um smart contract, o caso ali de contrato inteligente que usa blockchain, né? Que tem alguma falha muito grande de segurança. Quem está fazendo, ele vai conseguir olhar e falar que, nossa, tem uma vulnerabilidade, deixa eu fazer uma atualização, uma alteração. Ou será que ele só vai copiar e colar e bola para frente? Ah, entendi. Então é que o problema é que a IA, às vezes a galera confia tanto na IA que vai fazer burrada em relação à segurança. Isso. Então a gente está vendo que está usando IA para vários tipos de processos de desenvolvimento de código, né? Isso é muito legal, desde requisito até a parte toda lá de escrever o código em si. Mas eu vejo que a gente tem que ter algum tipo de pensamento crítico, né? Pô, esse código aí tá fazendo besteira, esse código tá certo, é de acordo com os testes que eu tava esperando? Ou é alguma coisa que ele inventou, alucinou, né? Igual fazia antigamente. Ele tá boiando aqui e ele não entendeu o que eu tava pedindo, né? Ele só criou um negócio... Um negócio que parece certo, isso que é o pior, né? Parece muito certo, mas tem uma parte ali muito crítica que só com o conhecimento certo eu consigo detectar, né? Que tem algum problema. Então, por isso que é importante o pessoal investir em educação, tal, porque eu ouço muita gente falar assim, tem inteligência artificial, não preciso mais estudar. Sim. Né, eu posso ser burro, basicamente as pessoas me falam, eu posso ser burro, porque a inteligência artificial já está comigo. Então, é o contrário, eu preciso ser mais inteligente que a inteligência artificial, porque ela vai cometer burrices. Exato, e na verdade o que a gente está conseguindo é cada vez mais ter essa automação, né? Mas a gente tem que sempre conseguir potencializar o nosso trabalho, né? Então a gente está fazendo o código lá. Legal, tô saindo de um nível que eu tinha que ficar fazendo código em Python, em Solidity e outras coisas, e indo para a parte de arquitetura. Mas se eu não manjar da parte de arquitetura, eu vou conseguir pedir as coisas certas e conseguir avaliar as coisas que ele está vindo? Muito provavelmente não. Por isso que tem toda essa questão aí de educação, né? E que, por exemplo, da parte de desenvolvimento Web3, né? Que você perguntou lá no comecinho. Você saber as ferramentas é ótimo. Você tem que saber as ferramentas e tem que manejar ali para ter produtividade. Mas se você não souber a parte toda de conceitos ali, da parte de segurança, da parte ali de comunicação, né? Quando trocar essa ferramenta, ou quando vier um chat e você pedir tudo pro chat, qual é o seu papel, né? Como que você vai conseguir agregar valor para a solução se você não sabe da parte de negócio, não sabe da parte de ética e não sabe da parte da arquitetura, né? Entendi. Então aí as pessoas acabam meio que ficando obsoletas, né?
Isso, então é isso que a gente quer que não ocorra, né? No caso ali do Intel, mas outras instituições também estão movimentando para isso, né? A gente não quer que o pessoal fique obsoleto só focando em ferramenta. A gente quer que ele tenha um discernimento legal e que quando vier uma mega ferramenta que faz quase todo o sistema completo para você em 5 minutos, ele consegue olhar, analisar e falar: tá, legal, mas tem esse problema aqui de integração que vai ter tal ataque e eu vou querer evitar isso usando isso aqui. E tem tido muito desse problema no mercado, professor, da galera fazer essas burradas, ou seja, achar que a IA tá 100% certa, vou lá, deixa, isso favorece, facilita ataque hacker, que a gente sabe também que golpista tem em todo lado, né? É impressionante, não param, né? Esses dias eu recebi o golpe do boleto, pô. Mandaram pra mim o boleto de um domínio de site que eu nunca vi na minha vida, eu cheguei ali e falei, não é possível isso aqui que eu tô olhando. E depois você ia lá, precisava no Reclame Aqui, a empresa tava falando, ela falava assim, não, mas na letra miúda a gente fala que você paga se você quiser. Eu falava assim, impressionante. Mas tem isso, assim, o mercado, as pessoas vacilando muito, o que facilita ataques hackers. Elas já vacilaram muito na questão, por exemplo, de pegar segredos de código, que estão em código, né, no fim, e jogar lá pro ChatGPT e afins, né, e ele conseguir quebrar esse tipo de regra de negócio, né. E outro tipo de problemas que eu vejo, é claro, é mais percepção assim como professor, mas é claro, eles estão colocando um monte ali de códigos, né, e cada vez mais a gente está tendo que provocar eles para ter esse discernimento. A gente aqui preocupado no aprendizado deles, né. Mas se na empresa que tem a pressão do mercado, tem que lançar nova feature amanhã, tem que fazer coisas correndo ali, fazer MVP, lançar, né? Será que a gente está tendo tempo de pensar e refletir? Muito provavelmente não, né? Então, mas da percepção e um risco que eu vejo agora mais de projetos que eu estou tocando também, né? Mas será que a IA, ali a parte do nosso assistente, ele é idôneo mesmo? A gente está falando primeiro de uso malicioso da IA, né? Utilizar um deepfake, pegar a voz aqui da gravação que está sendo feita hoje e fazer um deepfake meu, né? Agora, e se a IA em si já tivesse sido contaminada? Ela tivesse sido contaminada de forma proposital para fazer código vulnerável, para depois eu, como atacante, explorar esse código. Isso é um ponto que já começa a ser mais perigoso, né? Mas tem como eu mudar uma IA? Tipo, sei lá, ChatGPT. Eu consigo mudar, se eu for um hacker, o ChatGPT? Tem a parte, por exemplo, que é proprietário, que é o ChatGPT, e tem modelos abertos, né? Mas todas essas IAs, elas são baseadas em dados, certo? Certo. Se eu conseguir alterar algum dado e fazer esse envenenamento de dados que a gente comenta, né? Eu consigo modificar o comportamento da IA lá na frente. Então, se eu tiver acesso a uma base de dados que o pessoal está utilizando, falam bastante de fine-tune, ajuste fino, essas coisas, né? Eu pego sei lá, dados ali de investimento. Quero que a IA fique mega poderosa para entender da parte financeira de investimento. Legal, mas esses dados aqui estão seguros? Será que algum hacker foi lá e colocou algumas informações, né, erradas ou colocando ali alguma armadilha, né? E depois você vai lá de forma inadvertida, pega esses dados que estão envenenados e coloca para a IA ajustar, né? A IA não vai saber que está errado. Ela não tem nem obrigação de saber disso, né? Mas ela vai pegar os dados ali que estão contaminados e fazer esse ajuste fino, né? Então, assim, de forma indireta, com certeza é bem perigoso, sabe? Entendi. Então, nessa lógica, meio que a pessoa, ela mesma coloca para dentro o perigo que ela vai enfrentar. Isso, o que eu vejo muito. Vamos utilizar a IA para fazer tal coisa, vamos utilizar a blockchain. Legal, tem aplicações que fazem sentido ou não fazem sentido, mas muitas vezes o pessoal deixa de lado a parte de segurança, né? O que é engraçado, porque de blockchain a gente quer que tenha segurança, né? Claro. Mas vocês falam, não, blockchain é 100% seguro, não tem que me preocupar com nada de segurança, né? Isso também não pode, não existe, né? E imagina então numa aplicação que não está voltada para segurança, que é parte de IA generativa, né? Cara, eu quero lançar no mercado, quero lançar meu novo chatbot poderoso lá e ganhar milhões de reais, né? Segurança meio que segundo plano, né? Então, o que eu tenho que fazer aqui para pensar, na verdade, é uma provocação, tá? Como que eu, como desenvolvedor, como alguém que está pedindo uma solução, como alguém que está tomando essa decisão, né? Eu consigo colocar essa pulga atrás da orelha. Porque, claro, não vai dar para fazer tudo no maior nível de segurança para tudo que a gente quiser fazer.
Mas nunca pensar em segurança é um risco gigantesco, sabe? Entendi. Professor, queria muito agradecer sua presença aqui no nosso CryptoCast. Volte mais vezes, que o papo foi muito bacana, tá certo? Valeu. Valeu, obrigado. E a você que nos acompanhou no nosso CryptoCast dessa semana, muito obrigado pela sua presença. É sempre uma honra tê-los aqui neste que é o programa, que é a casa do investidor cripto na TV brasileira, tá certo? Eu vou ficando por aqui, calma aí que o microfone já quer ir embora aqui, porque ele enrolou aqui na minha cadeira. Eu vou ficando por aqui, mas você pode continuar nos acompanhando nas redes sociais, @bmc.news. Estamos em todos os lados, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, LinkedIn, onde você quiser, a BMC está junto com você. E também no nosso portal, bmcnews.com.br, com as notícias mais fresquinhas do mercado financeiro e também do mercado cripto. Tá certo? Na semana que vem temos muito mais CryptoCast aqui na tela da BMC News. Vou ficando por aqui, até mais. Tchau, tchau!